Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou o Ez e no vídeo de hoje trago para vocês a terceira temporada de The Lost Canvas. Lembrando, galera, que os 26 episódios do anime de The Lost Canvas equivalem a 2 temporadas no total, por isso esses vídeos aqui do canal contando a continuação da história se chamam terceira temporada de The Lost Canvas. E pessoal, lembrando, quem quiser ajudar o canal Sempre Quis Saber a continuar, os links do Padrim e do PicPay vão estar na descrição, além do QR Code do PicPay está aparecendo aqui do lado, aqui, ó, pra vocês utilizarem para fazer uma doação pro canal. Então pessoal, recado dado, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Após Aspros atacar o grande mestre Sage, o homem mais próximo de Deus, a Asmita de Virgem, aparece. O Cavaleiro de Ouro então diz: desista, Aspros, o grande mestre já leu através das suas ações e do seu coração há muito tempo atrás. Ele teve certeza de suas verdadeiras intenções muito antes da Guerra Santa se intensificar. O Cavaleiro de Gêmeos então responde: como esperado de um estrategista, quer dizer que o Cavaleiro de Virgem irá entrar nesta batalha. Eu estava preparado para Manigold de Câncer ou até mesmo Sísifo de Sagitário, mas antes que pudesse terminar de falar, o grande mestre interrompe dizendo: para construir um plano, não poderia deixar de escolher esse cavaleiro para uma emboscada. Por exemplo, se você escolher controlar seu irmão mais novo com um punho demoníaco. O mestre do santuário Sage é um exímio estrategista. Ele escolhe o cavaleiro de ouro perfeito para frustrar os planos de Aspros, e até mesmo conseguiu olhar através de seu ataque. O grande mestre já sabia que Défteros seria controlado. Aspros sorri e então responde: é isso mesmo, essa aqui é a minha sombra, simplesmente uma réplica da obra-prima que sou eu. Ele não é inferior à minha força ou até mesmo ao meu cosmo. Não existe uma marionete melhor do que essa. Será que você entende, mestre? O trunfo do plano de Gêmeos era a sua força e a de seu irmão. Até mesmo Aspros admite que Défteros tem uma força equivalente à dele. Eles são as duas pessoas mais fortes que têm o poder de despedaçar as galáxias. Do outro lado temos Asmita e Sage. O Cavaleiro de Virgem esnoba aquelas palavras e o grande mestre diz: não conhecer os próprios limites é uma coisa da qual se deve temer. Asmita também decide se pronunciar. O Cavaleiro de Virgem então diz: vou punir um traidor como você sem hesitação, mesmo que seja provocada 2 guerras de 1000 dias. Ouro versus ouro, uma guerra de 1000 dias seria inevitável agora. O Cavaleiro de Gêmeos, porém, não fica calado e diz: guerra de 1000 dias? Eu não pretendo lutar esta batalha em 1000 dias. Aqui existe eu e mais uma pessoa que possui o poder de despedaçar a galáxia. Em pensamentos, Défteros dizia para seu irmão parar com aquilo, mas era em vão, já que seu corpo se movia sozinho. Aspros continua seu discurso: a minha sombra que recebeu o punho demoníaco se tornou minha marionete. Se eu e esse cara lutarmos a sério, amanhã de manhã aqui nesta sala vão restar apenas os corpos ensanguentados do grande mestre e do Cavaleiro de Virgem. Certamente isso irá acontecer, vocês vão ser destruídos pelos rebeldes. Défteros se lembra de seu bondoso irmão, como ele poderia ter se tornado essa pessoa maligna de agora. Asmita então se pronuncia: coitado, você caiu no caminho do mal, Aspros. O que você precisa primeiro é de arrependimento. O Cavaleiro de Virgem ativa sua técnica Om. Porém ela é rebatida. Défteros se põe à frente de seu irmão, defendendo o ataque de Virgem com o braço. Aspros então diz: me desculpe, Virgem, mas seu oponente será esta marionete aqui. O intuito de Asmita era lutar contra Aspros, Virgem versus Gêmeos, e por isso ele pergunta ao grande mestre o que deve fazer agora. O mestre Sage responde para ele não se preocupar, afinal ele mesmo cuidará de Aspros, e por isso contava com Asmita enfrentando Défteros. O Cavaleiro de Ouro acata as ordens do grande mestre e vai até o seu adversário. Em sua mente, Défteros clamava para que o Cavaleiro não se aproximasse, afinal ele não queria lutar contra Asmita. O Cavaleiro de Ouro fica frente a Défteros e então se pronuncia: de fato o grande mestre me escolher foi a coisa certa. Muito interessante, parece que o que te prende é apenas o punho demoníaco. O Cavaleiro de Virgem eleva seu cosmo. Atrás dele podemos ver a flor de lótus e com aquela intensa luz emanando ele diz: eu vou espiar as dúvidas do seu coração. Olhe isto, esse é o mundo do seu coração. Então vemos o cérebro de Défteros coberto por espinhos, e Asmita então explica: esses espinhos são as amarras do punho demoníaco que seu irmão utilizou. Eles não irão se soltar até você ver uma pessoa morrer bem na sua frente. Matar, este é o único jeito, não é mesmo?
Eu e o grande mestre, da mesma forma que antes, tínhamos certeza que você viria até aqui como uma marionete controlada por seu irmão, mas você, antes mesmo de receber o Satã Imperial, sempre foi uma marionete de seu irmão Aspros. Défteros, em sua mente, tenta atacar Asmita. Ele o chamava de maldito e pede para retirar o que disse, porém os espinhos seguravam ele. O Cavaleiro de Virgem fala que irá dizer uma coisa para o gêmeo mais novo. Desde o começo não existia nem luz nem sombra com relação a vocês dois. Porém, Défteros, você apontou seu irmão para a luz e fortaleceu cada vez mais esse brilho, e da mesma forma começou a pensar que você mesmo seria a sombra cada vez mais. Estou certo? A causa de desonra de seu irmão também existe em você. Você ficou contente em ser uma marionete do seu irmão, como se fosse sua sombra. Isso também é um pecado seu. O Cavaleiro de Virgem aponta o dedo para Défteros. Dele emanava uma intensa cosmoenergia. Défteros tem sua máscara quebrada e ele então grita: espere, Asmita, nesse caso seria bom eu ser o que do meu irmão? Porém o Cavaleiro de Virgem dá as costas e fala: o meu sermão acaba aqui, agora vá procurar a sua resposta. Você mesmo já deve saber, não é mesmo, Défteros? O Cavaleiro de Ouro vai embora da mente do guerreiro, que fica pedindo para que Asmita espere. Défteros está envolto aos espinhos do Satã Imperial em seu cérebro, porém de repente, somos levados novamente à sala do Grande Mestre, que estava parcialmente destruída. Aspros, trajando a armadura de ouro de gêmeos, estava ileso. Ele segurava o Grande Mestre Sage pelo pescoço, e Défteros chega até aquele local. O Mestre Sage, que estava ferido, olha para ele, e Aspros pergunta: você já tirou o lixo, Défteros? Então é o fim, mate agora o Grande Mestre, venha. Défteros prepara um soco. Em sua mente ele dizia: se não existe nem luz nem sombra, então no que eu iria me tornar? Eu vou. Enquanto Aspros, o gêmeo mais velho, segura o Grande Mestre Sage pelo pescoço, Défteros, o gêmeo mais novo, ataca com um soco certeiro. Porém seu alvo foi o peito de seu próprio irmão. A sombra Défteros fez sua escolha. Ele com o punho nu atravessa a armadura de ouro de gêmeos. Em sua mente, o guerreiro dizia as seguintes palavras: eu vou me tornar um verdadeiro demônio, para que assim eu possa existir. A máscara de Défteros se faz em pedaços. O guerreiro que viveu todos esses anos nas sombras foi tratado como uma maldição, a estrela da catástrofe. De seus olhos escorriam lágrimas de alguém que viu seu irmão se tornar o mal. Segura o Grande Mestre e pede para seu irmão gêmeo mais novo atacar. Défteros concentra seu cosmo e desfere um soco, porém ele atinge o peito de seu próprio irmão Aspros, que pergunta: por que fez isso, Défteros? Porque mesmo depois de receber o Satã Imperial, ainda está atacando seu próprio irmão. O guerreiro resiste à maldição do punho maligno. O soco de Défteros é para Aspros. De repente o geminiano avista Asmita e diz: o Cavaleiro de Virgem, agora eu entendi. Aspros estava descontrolado e Défteros, que ainda estava com um punho no peito de seu irmão, chorava. Aquele era um triste adeus. Ele força ainda mais seu punho, que havia atravessado a armadura de ouro. Em sua mente, os espinhos do Satã Imperial se desfaziam e Défteros estava livre do controle de seu irmão. Naquele momento, seu irmão gêmeo mais velho solta o pescoço do Grande Mestre enquanto caía aos poucos. Mas em seus pensamentos, o gêmeo mais novo ainda lembrava de algumas palavras: sombra, marionete, réplica, segundo, diga o que quiser, não são palavras importantes, porque particularmente para nós não existe nem luz nem sombra. O ensanguentado Aspros se segura nas cortinas do salão, ele olha com ódio para o Grande Mestre. Já Sage tinha um olhar muito triste e se aproxima dizendo: Aspros, inicialmente a posição de Grande Mestre deveria ter sido sua. O Sísifo já havia recusado ser um candidato para o cargo de Grande Mestre. Nesse momento, Aspros se surpreende. Até mesmo Défteros, que observava, não esperava por aquilo. Porém o Grande Mestre continua dizendo: eu também pensava que isso era natural, se tudo fosse como eu esperava. Se eu pudesse confirmar que não havia distorções no seu coração. Aspros, por quê? Por que você foi enganado pelo meu plano? A tristeza de Sage era enorme. Ele queria provar que Aspros tinha um bom coração, porém o Cavaleiro de Gêmeos foi pego em seu plano. Aspros se provou ser um cavaleiro maligno. Talentoso, esforçado, minha força é um fato. Cavaleiro dourado, e eu carrego esse fardo. Minha bondade destacada, mal sabia da verdade. A semente da maldade se tornou minha metade. Sim, eu quis essa luz, mas não pude conter. O outro lado sussurrava: só você tem o poder. E eu segui essa vontade, sofrendo por devaneio, olhando tudo por meus olhos, prisioneiro de mim mesmo.
Mas não vai ser bem assim. Meu irmão mostrou a luz que habitava dentro de mim. Assim eu renasci e eu vou lhe mostrar que com geminiano astros você não deve brincar.